Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 12º, Perfeição Moral. Vamos começar o item sobre o egoísmo. Sobre o egoísmo, questões 913, 914 e 915. Se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Vamos estudar? Vamos lá. Sobre o egoísmo, 913. Dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? Resposta: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Inutilmente tentareis combatê-los, não conseguireis extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Portanto, que todos os vossos esforços se dirijam para esse alvo, pois ele é a verdadeira chaga da sociedade, a verdadeira ferida da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Olha, quando se fala de egoísmo, a gente tem uma tendência muito forte a não perceber o egoísmo em nós. A gente percebe claramente e rapidamente o egoísmo na outra pessoa. A gente percebe rapidamente o egoísmo quando ele nos fere, quando nós nos sentimos injustiçados porque o outro está sendo egoísta. Isso nós percebemos muito rapidamente. O que nós não percebemos, o que é algo difícil para a nossa percepção, é que nós estamos sendo egoístas. E estamos sempre sendo egoístas. Aliás, é muito comum as pessoas que enxergam muito egoísmo nas outras pessoas, claramente está com seu ego ferido. Porque no primeiro impulso nós somos egoístas para a preservação da espécie. Então, não importa a quantidade de comida que tenha, eu vou comer o máximo possível, o outro que se vire, porque eu preciso manter-me vivo. Depois, o fogo mais perto de mim, depois as coisas boas mais perto de mim, a melhor comida, a melhor habitação, eu sempre quero para mim, para mim, para mim. Isso ao longo das gerações. Estou falando desde muito antigamente, desde a época das cavernas e tudo mais. Quando surge o medo, que é a primeira sensação do ser humano, basicamente, ele vem do egoísmo, né? Eu tenho medo de que alguma coisa aconteça comigo. Esse medo, ele é aquilo que aconteceu com o outro, de tombar, de cair, de morrer, de acontecer alguma coisa, eu não quero que aconteça comigo. Então, o egoísmo é algo que a gente desenvolve desde sempre. Principalmente quando a gente está em planeta primitivo, quando a gente está ali nas primeiras encarnações, a gente encarna junto com os animais. E os animais vivem egoisticamente. Dificilmente a gente vai ver um animal dividindo a comida se ele está faminto. Por outro lado, o animal carnívoro não vai matar o outro animal se ele não tiver com fome. Não tem crueldade. Então, aos pouquinhos, nós fomos desenvolvendo esses instintos como princípio inteligente. Quando fomos criados como espírito. A partir dali, começamos a desenvolver esses instintos, trabalhar esses instintos. E o egoísmo e o orgulho são duas feridas enormes que nós temos. Uma chaga, como diz aqui, né? Uma ferida enorme que nós temos que infecciona sempre e nos leva à morte moral. O egoísmo é algo a ser tratado. Qualquer vício que eu tenha, desde vício de linguagem, a vício em psicotrópico, a vício em drogas lícitas ou ilícitas, sempre tem o egoísmo de fundo. Sempre tem o egoísmo de fundo. E é isso que nós precisamos atacar. Como que se ataca o egoísmo? Sendo cristão. Fazendo o que Jesus recomendou. Sendo como Jesus.
o máximo que nós conseguirmos ser, lutando contra nossas más inclinações. Essa é a primeira luta. Essa é a primeira luta contra as más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Luta diária contra a gente mesmo, que a gente está acostumado a fazer. O egoísmo é tão forte na vida da gente que nós vamos perceber o egoísmo em situações, por exemplo, quando a gente não entende como que o fulano está casado com ciclana. Cicrana seria o correto falar, né? É estranho, mas é. Nossa, eles vivem tão infelizes, vivem sempre as turras, vivem sempre brigando, sempre discutindo, é um inferno. Você fica do lado deles, você fica mal de vê-los daquela forma. Ambos estão tendo alguma vantagem que está abastecendo o egoísmo. Enquanto o egoísmo estiver sendo abastecido na vida deles, aquele relacionamento tóxico, horroroso, vai continuar existindo. Isso com relação ao emprego ruim, isso com relação ao casamento ruim, isso com relação a relacionamento pai e filho, mãe e filha, enfim, relacionamento entre irmãos. Enquanto estiver satisfazendo o egoísmo das partes, aquilo vai continuar daquele jeito. Quando um deles, ou os dois, enfim, mas quando pelo menos um deles decide lutar contra esse egoísmo, ele sai ou ela sai daquela situação que se encontra. É só aí que acontece essa cisão, essa separação, essa mudança de comportamento, quando o egoísmo não é mais satisfeito. Sempre tem uma vantagem que alguém está levando. E isso é o egoísmo, afaga o ego, afaga a gente aqui dentro. Né? É para mim. Sofro pra caramba, mas eu tenho essa vantagem. Tenho essa grande dificuldade, mas eu tenho essa vantagem. É esse o ponto. Que os outros não têm. Né? Precisamos combater. 914. Uma vez que o egoísmo é fundado no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do ser humano. Chegaremos um dia a isso? Resposta. À medida que os homens se esclarecem a respeito das coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o sustentam e o incentivam. Isso depende da educação. Educação de escola? Não, de educação do ser humano. Né? O fato é que nós estamos numa situação que, quanto mais a gente se esclarece com relação à espiritualização, à espiritualidade, à verdade dos fatos, que é o mundo espiritual, que nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal e não o contrário, as coisas começam a não fazer mais sentido, certas coisas começam a não fazer mais sentido. Mas nós estamos numa época, esse vídeo está sendo gravado em 2023, nós estamos numa época das redes sociais em que o tempo todo nós somos bombardeados por pensamentos egoísticos e pensamentos de vaidade. O tempo todo. E se nós não pensarmos por nós mesmos, nós vamos, pela força das coisas, como ele diz aqui, que é reformar as instituições humanas que sustentam e incentivam o egoísmo, o tempo todo a gente é bombardeado por isso. Se nós não pensarmos por conta própria, isso não vai mudar. É uma questão simples. Você recebe uma sugestão de pensamento, você trabalha numa empresa e alguém chega para você e fala assim, olha, o fulano que trabalha na mesa da sua frente, não sei, eu senti que ele não gosta de você. Você nunca tinha percebido, você até vai falar para a pessoa, nossa, eu não achei. A pessoa, eu achei. Pelo jeito que ele te olha, não sei, tem uma coisa. Você vai começar a ver aquela pessoa diferente todo dia. E no primeiro dia que aquela pessoa chegar mal, porque teve um problema no trânsito, porque teve um problema em casa, porque aconteceu alguma coisa, ela não está bem, ou ela está só doente, ou ela está só estressada, ou ela está cansada, não dormiu à noite.
e naquele dia você olhou para a pessoa e achou que ela está diferente, você imediatamente vai falar assim: eu acho que esse fulano não gosta de mim. Também nunca fui muito com a cara dele, que é a defesa, né? Eu sou melhor do que o outro, eu sou mais, então já tinha percebido antes. Como assim alguém não gosta de mim? Eu que não gostava antes. Mas aquele pensamento não era seu. Você tem certeza que foi você que viu pelo... eu sou orgulhoso, eu sou extraordinário. Mas foi alguém que soprou na sua cabeça aquilo. Então você não acha que pensou por conta própria, mas não pensou. Você foi induzido a pensar aquilo. Por espíritos encarnados e por espíritos desencarnados, nós somos influenciados o tempo todo. E quando nós pensamos por nós mesmos? Quando os nossos pensamentos são nossos? Quando os pensamentos são sugeridos? E quando esses pensamentos são sugeridos, quanto que eu aceito eles como verdade absoluta e começo a reagir sobre isso? A vaidade é a principal mola propulsora desse pensamento. Como que eu sou manipulado? Você é louco? De jeito nenhum que eu sou manipulado. Nós somos egoístas até com relação à nossa fé. Nós professamos uma fé e porque professamos essa fé, fazemos parte dessa igreja, a gente acha que Deus vai gostar só da gente e só nós estamos salvos, o resto ele vai jogar tudo fora. Olha que egoísmo. Só eu quero ir para o céu, os outros não são da minha religião. O egoísmo e o orgulho estão presentes em tudo que é de ruim da gente. 915. O egoísmo sendo inerente à espécie humana, como eu disse, né, desde o começo, quando a primeira sensação foi o medo, lá nas cavernas e tudo mais. O egoísmo sendo inerente à espécie humana não será sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto na Terra? Resposta. É certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Aqui uma ressalva. Por humanidade, os espíritos entendem todos os espíritos que foram criados por Deus, não só a espécie humana. Certo? Porque nós sabemos que vieram espíritos de Capela, agora estão vindo espíritos de Alcione para a Terra passar para a regeneração. Os mundos habitados são muitos. Né? Então vamos lá. É certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos, depurando-se através de encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Eles são muito mais numerosos do que imaginais, mas pouco os conheceis, porque a virtude não busca fazer estardalhaço. Se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Olha, Deus é infinitamente bondoso, fato. Deus é infinitamente justo, e aqui a gente se esquece desse detalhe. Portanto, não há privilégios. Se nós estamos falando que existe alguém que venceu o egoísmo, e a gente conhece muita gente, são muitos os nomes, fora os que existem e que não estão nos holofotes, porque o sujeito que venceu o egoísmo, ele é humilde, né? Ele não vai ficar se mostrando por aí. Mas são aos milhões de espíritos abnegados que vivem para fazer o bem para os outros, sem aparecer absolutamente nada. E muito provavelmente, quando eu estou falando isso, você está se lembrando de 1, 2, 3, alguns nomes, assim, de pessoas anônimas que simplesmente vivem para os outros, são cristãos de verdade, né? Seguidores do Cristo de verdade. Muito provavelmente, quando eu estou falando aqui, você está se lembrando. Porque é assim. Mas o mal faz mais barulho, né? E o orgulhoso faz mais barulho, o egoísta faz mais barulho. O humilde não, ele fica na dele e faz a parte dele. Precisamos combater o egoísmo. Como que a gente combate o egoísmo? Vencendo a si mesmo. Conheça-se. A questão 919, que nós vamos estudar mais para frente, nas características do homem de bem, começa com essa pergunta: qual é o meio mais prático e mais eficiente
para aperfeiçoar-se nessa vida resistindo à tentação do mal? Resposta: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates, o filósofo. Conheça-se, saiba quais são seus defeitos. Veja ao olhar no espelho o quão horrível você é. E veja ao olhar no espelho o quão belo você é, o quão bonito você é. Aumente a beleza e combata a feiura. Combata o egoísmo, combata o orgulho. É a única forma. Ninguém dorme hoje, Fábio Pereira, e acorda amanhã, Chico Xavier. Não tem como fazer isso. É uma luta diária contra nós mesmos. É assim. Não tem outro jeito. Que bom que é assim. É isso. Sou Fábio Pereira. Essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.